Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar a importância da paralisação promovida pelos atletas da NBA e o quão relevante isso foi para a luta racial dos Estados Unidos. No caso, a luta antirracismo nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Por que foi tão importante essa paralisação da NBA, e não só da NBA, mas dos outros esportes em geral, do hóquei, do futebol, do beisebol e do próprio basquete? Por que foi tão relevante, tão impactante para o mundo no geral e para os Estados Unidos particularmente, principalmente no que diz respeito à luta antirracista dos Estados Unidos? Bom, para começo de conversa, vamos pegar lá atrás, no século XIX, final do século XIX, 1800 e tanto. Pós-guerra de secessão, a galera do norte venceu, a escravidão foi proibida. O que aconteceu com os Estados Unidos a partir dali? Bom, eles não se tornaram uma equidade racial a partir dali. Então, assim, eles não... Desde sempre, os negros sempre foram tratados como inferiores perante aos brancos nos Estados Unidos. E a política racial nos Estados Unidos sempre foi muito forte. Muito forte. Mas como assim? Quer dizer que eles eram antirracistas desde sempre? Não. A política racial pró-racismo, que era promovida pelo próprio governo americano desde o final do século XIX, começo do século XX. Essa promoção racial, preconceituosa, que falava que os negros eles eram inferiores, que os negros eles não tinham capacidade cognitiva e nem mental de ocupar grandes cargos, de que os negros eles eram naturalmente inferiores aos brancos, ficou conhecida nos Estados Unidos como leis de Jim Crow. Ou seja, o governo fez um apanhado de leis que garantia que o negro não teria acesso às coisas que os brancos têm. Como assim? O branco teria privilégio de andar na frente do ônibus, o negro não. O branco poderia entrar em lugares que os negros não poderiam, como shoppings, bares, lugares públicos e assim sucessivamente. Então o que acontece? Essas leis elas eram impostas à população negra como uma maneira de segregação. Mas, por que tem esse nome, Jim Crow? O Jim Crow era um personagem muito popular, principalmente nos teatros americanos, e estereotipava os negros como um personagem irracional, burro, demente, serviçal, e que não podia sair desse ponto. Eles não podiam subir e muito menos ficar igual ao branco. Ele era sempre tido como inferior. Esse personagem Jim Crow, ele era todas as vezes representado, ou 90% das vezes representado, por um branco que pintava a cara de preto, ou seja, o blackfacing, e ele interpretava um negro. A galera americana, extremamente racista, adorava esse personagem. Esse personagem batizou como é chamada essas leis segregacionistas americanas. Assim como o apartheid ficou conhecido na África do Sul, o Jim Crow ficou conhecido como as leis segregacionistas dos Estados Unidos, que proibiam os negros de frequentarem lugares, bares, restaurantes, lugares de qualquer espécie que os brancos não queriam que eles entrassem. Isso se estendeu durante toda a primeira metade do século XX, se estendeu nos Estados Unidos. Ou seja, de 1900 até 1950, 60, a galera tinha essas leis como base e a galera negra não podia entrar nos lugares porque elas eram taxadas como malucas, elas eram presas porque já que era uma lei, você não podia estar nesse lugar, você está violando uma lei, você está invadindo um lugar que você não devia entrar. Então, negros eram presos, eram mortos, eram torturados, eram espancados. As fotos de linchamento que existem muito nos livros de história falam justamente desse tipo de coisa, mostram que foi justamente nesse período do século XX, entre 1900 e 1960, aconteceram muitos atos de linchamento público de negro, enforcamento. A Ku Klux Klan ela tomou uma proporção enorme por causa disso. O que aconteceu foi que na década de 60 apareceram algumas lideranças antirracistas que elas lutaram justamente contra isso. E quando eu falo apareceram, não é que apareceram magicamente. Sempre teve um movimento antirracista nos Estados Unidos, proporcionado pelos próprios negros, mas que nunca ganhou uma dimensão muito grande. Nunca foi realmente relevante para os Estados Unidos. Nunca tinha conseguido um cenário nacional. Já na década de 60, com o aparecimento de quem? Martin Luther King, Malcolm X, o próprio Muhammad Ali, os próprios Panteras Negras, foram entidades, figuras que escancararam o racismo que acontecia nos Estados Unidos, baseado nessas leis de Jim Crow, para o mundo. Eles mostraram para o mundo o que acontecia nos Estados Unidos. Muitos negros tinham nomes de senhores, de ex-escravos. O próprio Muhammad Ali, o nome dele acho que era Cassius Clay,
que ele descobriu que na realidade era o nome do dono do avô dele, que era um escravo. Poxa, imagina, você está levando o nome de um opressor, não tem sentido. E por isso que ele, inclusive, mudou o nome para Muhammad Ali. Malcolm X é a mesma coisa, ele tinha um outro nome que eu não lembro agora qual que era, ele mudou para Malcolm X, justamente porque também era o nome de um ex-dono de escravo, que foi dono do avô, bisavô dele, alguma coisa assim. Foi a partir da década de 60 que ganhou essa popularidade toda, a ponto de chegar nas Olimpíadas. 2 atletas que levantaram os braços assim, né, em sinal de apoio aos Panteras Negras, justamente para poder escancarar para o mundo esse racismo que acontecia escancaradamente nos Estados Unidos. E, bom, por mais que tenha ganho repercussão nacional e mundial esses protestos, os Estados Unidos não teve tanto impacto a ponto de parar uma liga. Por mais que Martin Luther King fizesse um monte de manifestação, Malcolm X também, o Muhammad Ali também, o mundo não foi parado. Como assim? Continua tendo jogo de beisebol, continua tendo jogo de futebol americano, continua tendo jogo de basquete, continua tendo jogo de hockey, continua tendo a vida assim, que é normal. Era os negros protestando lá, mas era isso. Não tinha outra coisa. Claro que eles conseguiram um monte de vitórias, como por exemplo a mais importante, que foi a revogação das leis de Jim Crow, ou seja, conseguiram derrubar a lei que falava que os negros eram inferiores, que os negros não podiam mais entrar em lugares. Acabou a segregação. Acabou a partir da década de 60. Na teoria, tipo, legalmente acabou. Só que mesmo assim o racismo continuou comendo solta. Tanto que o Ku Klux Klan ainda existe hoje, a galera branca não deixava a gente negra de vez em quando entrar, ou então atendia mal. Então, de certa forma, continuou esse racismo, mas não mais legal. Não legalmente, porque racismo não é legal de forma nenhuma. Inclusive, reveja alguns posicionamentos seus, porque racismo não é brincadeira, não é legal, é uma coisa que mata diariamente pessoas negras e que deve ser combatida a todo e qualquer custo. Continuando. Na década de 90, nos Estados Unidos, 1990, ficou conhecido, né, a repressão policial em cima dos jovens negros, principalmente em Los Angeles, que inclusive foi onde começou a aparecer os rappers famosos comentando sobre a brutalidade policial com os negros na década de 90, como foi o caso do Dr. Dre, do Snoop Dogg, o Ice Cube. Então, assim, foram figuras muito importantes que começaram a caguetar, denunciar o que acontecia com os negros nos Estados Unidos, mesmo sem as leis de segregação. Eu falei isso tudo para chegar nesse ponto da seguinte questão. Durante todo esse negócio, essa luta racial nos Estados Unidos já existe há muito tempo, há muito mais de 100 anos atrás. E mesmo assim, tem gente morrendo na mão da polícia de maneira desumana. Tem gente negra que é baleada pelas costas, é sufocada com o joelho até morrer, é morta dentro da própria casa, como a Breonna Taylor. Então, assim, eles denunciaram isso tudo, só que mesmo assim, mesmo apesar dessas denúncias todas, continuou acontecendo como continua acontecendo hoje em dia, e é por isso a razão dos protestos, essa treta toda que acontecia nos Estados Unidos. Entendeu? Então, por mais que acontecesse essas revoltas, esse histórico de revoltas, esse histórico de vitórias, a brutalidade policial continuava comendo solta nos Estados Unidos, principalmente nas forças policiais, que tratavam os negros de maneira diferente. O protesto que aconteceu na NBA, começou na NBA e se alastrou para os outros esportes a ponto de parar, de fazer com que todo mundo ficasse parado, não jogasse por 2 dias, por 3 dias na verdade, né? Não jogasse nenhum jogo da NBA. Que o dia de beisebol tivesse sido cancelado, que o hockey tivesse sido cancelado, que os atletas do futebol americano se posicionassem. Então foi uma coisa muito significativa, justamente por causa desse histórico. E foi o que eu falei pra vocês. Por mais que nesses 100 anos de luta, mais de 100 anos de luta antirracista nos Estados Unidos, nunca teve um dia sequer que os esportes pararam. Durante os protestos do Martin Luther King, do Malcolm X, do Muhammad Ali, a vida continuou. O americano racista sentava na frente da sua televisão ou do seu rádio e ouvia e via atletas negros jogarem beisebol, futebol americano, basquete e assim sucessivamente. Então, chegar ao ponto de parar, só de parar o esporte por 3 dias, principalmente o basquete, que é disparadamente uma das ligas que mais tem negros em suas equipes, foi muito significante. Muito, muito, muito significante. E vale lembrar que, por mais que tenha tido alguns anos de paralisação, por qualquer outro motivo que seja, por exemplo, em 94 a temporada foi reduzida porque os jogadores eles se rebelaram contra os donos das equipes. Em 2005, que os donos das equipes não quiseram que a liga acontecesse, no hockey, por exemplo, e no beisebol.
no beisebol em 94 e o hockey em 2005, 2004, 2005, nunca foi por um motivo tão nobre. E quando eu digo nobre, é na luta antirracista, na luta por igualdade, por direitos, por reconhecimento decente e igualitário para todo mundo. E chegar ao ponto da liga, da NBA, considerar cancelar a temporada justamente por causa desses atletas, mostra o quão impactante foi esse protesto vindo dos jogadores. Inclusive é um ponto que eu queria comentar mais, que é o quê? É muito importante que atletas, que celebridades, que pessoas de poder, elas se posicionem nesse tipo de protesto, justamente para poder chamar mais atenção. O Black Lives Matter estava comendo o sol dos Estados Unidos desde julho, se eu não me engano. Julho, final de maio, alguma coisa assim. O Black Lives Matter estava todo dia protestando na rua. E mesmo assim ninguém estava nem aí. Só que bastou a NBA parar 2 dias para todo mundo parar e pensar, pô, o que eu posso fazer? Poxa, o negócio pegou sério mesmo. Então foi muito importante para o próprio movimento antirracista, para o próprio movimento dos negros nos Estados Unidos, parar, cancelar, fazer com que parasse tudo mesmo. Como eu falei, basquete, futebol americano, beisebol e o hockey. Ao ponto de cancelar a temporada, eu quero que vocês entendam o seguinte, eles não estão parando um jogo de 8ª rodada do Brasileirão. Eles não estão parando um jogo de primeira fase da Copa do Brasil, em que joga um time do Acre contra um time do Pará, entendeu? Eles não estão parando Sport contra Atlético Goianiense do Brasileirão, com todo respeito a todos esses times que eu acabei de falar, com os respectivos estados. Mas assim, não é uma coisa, sabe, que você pode, aconteceu isso aqui, joga depois, entendeu? Não, eles pararam uma partida de playoffs, uma partida de mata-mata. É como se eles tivessem parado as quartas de final da Libertadores. Ou então umas 8ª de final da Libertadores. É muito relevante, muito relevante. É uma coisa que, cara, tava na parte final já da liga, da temporada, e os atletas pararam e falaram, a gente não vai jogar por causa disso, é o nosso protesto. E muito provavelmente a gente não vai jogar mais nada, a gente vai acabar com a temporada. A gente não vai ter campeão. Não vai ter campeão. Eles podiam falar que alguém ia ser campeão e tudo mais, mas ninguém ia falar que, tipo, eu fui campeão desse ano, porque ia pegar muito mal e eles também não queriam isso. Então, assim, não ia ter campeão, ia ser tipo um campeonato que não finalizou. É como se uma Libertadores não tivesse término. É como se um Brasileirão não tivesse término. Como uma Copa do Mundo não tivesse término. É muito significativo, para todo esse histórico parado a NBA. Principalmente, eu tô falando da NBA porque o protesto surgiu lá, mas ter parado a NBA, os atletas da NBA terem se posicionado e a partir deles uma série de atletas terem se posicionado também, já mostra o poder que tem o protesto quando ele é feito por todos e principalmente quando aqueles que têm um certo status social se posicionam a favor. Porque uma coisa é o seu Juquinha da esquina falar que ele vai na rua para poder lutar contra o racismo. Outra coisa é o LeBron James, estrela do basquete, estrela da NBA, um dos jogadores mais reconhecidos no mundo, falar que eu não vou jogar porque estão matando negro no meu país. E que inclusive é o que falta para muito jogador aqui no Brasil. Essa consciência social e política de parar e falar, poxa, eu devo parar, eu devo me posicionar porque tá matando gente. Tá matando gente que não era para morrer por esse motivo tão idiota quanto é a cor da pele. Racismo é ilógico, é imoral, é burro. Não tem o que definir o racismo de tão estúpido, de tão burro, de tão idiota que se tem em ser racista. Então, foi muito importante você conseguir fazer uma liga que movimenta bilhões por ano, que é transmitida em mais de sei lá quantos 100 milhões de países, entendeu? Você conseguir parar essa liga justamente para poder falar, eu não vou jogar enquanto vocês não respeitarem os negros nos Estados Unidos da América. Foi uma coisa muito importante. Espero do fundo da minha alma que essa iniciativa que a NBA tomou, que os jogadores da NBA tomaram, influenciem outras pessoas importantes para poder se posicionar a favor da luta antirracista, das lutas sociais no modo geral. Eu espero do fundo da minha alma que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham compreendido o quão importante e significante foi essa paralisação da NBA, porque foi uma coisa muito importante. E é isso aí. Valeu, gente. Se gostou, curte,
Se tem alguma coisa que você não entendeu direito, comenta aí, ó, se você falou maneira burra essa parte aqui, reexplica. Não tem problema, falo de novo, dou minha opinião, me posiciono. Mas eu acho que não devia colocar esporte com política. Tá bem, política vai muito além de você escolher um candidato para poder te representar. Política vai muito além de você falar que, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda. Vai muito, muito além. Não é uma questão política quando você está matando pessoas na rua justamente por elas serem negras. Ai, tô falando de política. Não, eu estou falando de direito para você poder viver. E não de política. Porque a partir do momento que uma pessoa fala que você tem que morrer pelo tom da sua pele, deixou de ser política há muito tempo e passou a ser questão humanitária. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado. Comenta aí. Pô, tu falou bosta nessa parte aqui, reexplica. Ou então, não sei lá o que. Comenta aí, comenta se você quiser. Comenta o seu time preferido da NBA. Também pode ser. Beleza? E é isso aí, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!